Fala galera, eu sou o Renan Segretti, sejam bem-vindos ao canal. Aqui a gente fala de Star Wars. Nesse vídeo aqui eu vou fugir um pouco da minha zona de conforto de fazer as áudio HQs e vou fazer uma análise do primeiro episódio de Skeleton Crew, a nova série de Star Wars. Eu nunca fiz nenhum tipo de vídeo análise de nada na minha vida, então vai ser meio no freestyle mesmo, espero que fique bom. Pra quem é mais novo, dá pra dizer que essa série é bem Stranger Things. E pra quem é mais velho, dá pra dizer que essa série é bem Os Goonies. E tem bastante referência às coisas assim dos anos 80, mas nem é sobre isso que eu quero falar muito, não. É mais sobre a série mesmo. Então vamos lá. O primeiro episódio começa do jeito mais Star Wars possível. Um silêncio no espaço até que uma nave aparece e é abordada e atacada por piratas. Igual Uma Nova Esperança, que começa exatamente assim: silêncio, nave e o ataque do Império. Os piratas atacam a nave que está a serviço da Nova República. Eles deixam bem claro que é a Nova República, ou seja, se passa ali uns 5, 6 anos depois do retorno de Jedi, ali junto com o Mandaloriano e Ahsoka. O pirata-chefe consegue entrar no cofre, mas ele só encontra um mísero crédito da Nova República. Ou seja, um monte de pirata morreu por causa dessa empreitada dele, e aí os piratas fazem um motim. E com razão, né? Eu acho que esse pirata aí é o Jude Law, né? O Jedi que a gente sabe desde sempre que ia aparecer nessa série. É bem estranho um pirata Jedi. Não é o único do canon, mas é o único que eu vi liderando um bando de assassinos. Tudo bem que a Ordem Jedi acabou faz uns 30 anos, mas é bem estranho um Jedi liderar uma equipe de piratas que entra e eles acabam morrendo, um monte de pirata lá morre no meio do ataque, e eles matam um monte de gente inocente nessa nave também. É muito esquisito ver um Jedi participando disso. É interessante, mas eu me pergunto se ele é um Jedi mesmo. Se é que é o Jude Law ali, né? Mas eu acho que ficou bem óbvio que é ele mesmo. Aí vemos o nosso protagonista, Win, brincando de bonequinho Jedi. E vamos sendo introduzidos na vida naquele planeta. O pai dele trabalha muito e ele dá uns créditos para ele comprar o lanche dele na escola para a semana toda. Mas esses créditos que o pai dele dá são diferentes dos que apareceu no cofre. Ou seja, são créditos da República, mas não são da Nova República. E essa informação provavelmente vai ser importante lá na frente. O planeta em que estamos, Atin, é bem diferente do que a gente está acostumado em Star Wars. Ele é bonito, pacífico, parece um subúrbio americano. Geralmente a gente só vê pobreza, lugar feio e escuro na galáxia, mas aqui o lugar se pinta como um lugar perfeito para se viver. Olha, tem até uma heitoriana vovozinha ali. E aí agora conhecemos o melhor amigo do Win, o Neil, que é um Ortolan. Eles brincam de Jedi e Sith ali, tal qual duas crianças do nosso mundo real mesmo. A série dá uma bela pelada para aquele lado criança nosso. Qual fã de Star Wars nunca brincou de Jedi do mesmo jeito que esses dois amigos estão brincando nessa cena, né? A minha esposa, ela simplesmente se apaixonou pelo Neil. Ela nem curte muito Star Wars, eu tenho que forçar ela a assistir o que tem de Star Wars comigo. Mas aí ela viu eu assistindo Skeleton Crew e ficou tipo, ai que bonitinho, quem é esse elefantinho? E aí agora ela quer assistir comigo e a gente tá vendo junto. Só que não é mais Skeleton Crew, agora é a série do elefantinho. Mas eu não vou reclamar, né? Finalmente consegui fazer ela assistir uma série de Star Wars comigo. O Neil, ele é da mesma espécie do Max Rebo, vocês se lembram dele? Um dos músicos mais famosos da galáxia que fica lá em Tatooine tocando aquele instrumento estranho. Aí uma coisa que eu achei bem bizarra é por que o Neil usa roupa e o Max Rebo não? Quer dizer que ele tava tipo pelado tocando esse tempo todo? É muito esquisito, cara. Quando o Neil envelhecer ele vai ficar assim mesmo, viu? A não ser que seja o ambiente de música, escola e vilania que faz um hortolã ficar desse jeito depois que ele envelhece. Vamos ver, né? Eles pegam o ônibus para a escola e enquanto o Win tá lendo uma história de Jedi no tablet dele, ele vê pela janela duas garotas andando numa hoverbike doidonas. Essas duas vão ser apresentadas mais tarde no episódio, que vão ser do grupinho principal da série. A gente consegue perceber que o Win é fissurado nessa coisa de Jedi, aventuras, histórias. É um traço importante, se não o mais importante dele até agora. Ele tá sempre lendo sobre os Jedi, brincando de Jedi, desenhando Jedi, é o hiperfoco dele. Eis que aparece a subsecretária Farah, que tem um cargo super importante lá e tal. Lembrando as crianças que amanhã elas vão fazer uma prova que vai definir todo o futuro da carreira delas. E é aí que as coisas começaram a ficar um pouco estranhas pra mim.
Eles são muito novos para fazer esse tipo de vestibular, né? E as matérias que eles estudam ali, pelo menos que a gente viu, parece ser só baseado em matemática. É tabela básica de 7, tabela básica de 9. Os professores são droids ao invés de humanos ou alienígenas normais. Tudo é bem diferente do que o Win é de verdade, né? Sonhador e aventureiro. Tanto que ele é até zoado quando ele fala que quer proteger e ajudar as pessoas como carreira, né? Nessa sociedade só faz sentido ser como o pai do Win, que é um coordenador de sistemas, ou contador estatística sênior, que é o sonho da Runa, a crush do Neil, ou analista, uns negócios assim. Que tipo de criança tem um sonho desse? Tudo nesse planeta é perfeito demais, seguro demais, nem parece que eles acabaram de sair de um regime imperial maligno e pesado. Pois é, será que eles saíram mesmo de um regime imperial? Porque eles estão usando dinheiro da República e não é da Nova República. Mas é aí que a subsecretária Farah fala sobre o futuro das crianças para contribuírem para as grandes obras e a República. Mais uma vez, não é à toa que eles não estão falando Nova República que nem no começo do episódio. Eu acho que a galera desse planeta, ou pelo menos as crianças, estão de alguma forma isoladas do resto da galáxia. Ou pelo menos dos acontecimentos recentes da galáxia. Esse negócio de grandes obras, por exemplo, remete à época da Alta República, que é uns 300 anos atrás. Era um conjunto de projetos idealizados pela chanceler Lina Soh. A gente vê alguma dessas grandes obras nos quadrinhos e nos livros da Alta República, que é o Farol da Luz Estelar e a Feira da República. São grandes eventos e construções que marcaram a galáxia na época que aconteceram. É bem estranho ela mencionar as grandes obras aí se elas aconteceram centenas de anos atrás, quando a República estava no seu auge, assim como a Ordem Jedi também. Depois que a aula acaba, o Win e o Neil vão para suas casas. Nessa cena dá para perceber uma certa melancolia no Win, quando ele vê o Neil e sua família perfeita, com pai, mãe e 3 irmãos. Ele só tem o pai dele e parece que ele está sempre ocupado com o trabalho. Somos então finalmente apresentados a Fern e a KB, que estão consertando a hoverbike tunada delas, e elas têm o próprio núcleo ali de corridas de adolescentes delinquentes da cidade, mas acho que isso não importa muito agora. Não pelo menos agora, né? Isso aí foi só pra dar uma profundidade na personagem da Fern uma cena depois. Ela é filha daquela subsecretária Farah. A casa dela é maior, fica no topo da colina. Ela tem uma droide mordomo. Ela tira as notas mais altas da turma na escola, mas secretamente ela é uma delinquentezinha que não aguenta mais ter que ser certinha e cumprir as expectativas da mãe, que dá pra perceber que é bem rígida e elitista. Já na casa do Win, ele tá lá estudando os números, porque parece que só matemática é importante nesse mundo, né? E quando ele vai dormir, ele pede pro pai dele contar uma história pra ele, que nem a mãe dele fazia. Só que o pai dele diz que ele tem que trabalhar e pergunta se ele não acha que ele tá muito velho pra escutar histórias de dormir. É aí que a gente percebe a solidão do Win, né? Que ele sente falta da mãe dele, que provavelmente não era tão fria que nem o pai dele. O que será que aconteceu com a mãe dele? E aí acho que ele tem um pouco de inveja do Neil e da família dele, que é toda grande, bonita e reunida. Mas aí ele vai dormir, só que antes de dormir ele começa a ler mais histórias de Jedi no tablet gigante dele. Por causa disso, ele dorme demais e perde o ônibus no dia mais importante da vida de uma criança de At-Atin. Por isso ele pega a hoverbike dele e pega o mesmo atalho que a Fern e a KB usam para chegar na escola. Só que como a dele não é tunada que nem a delas, ele acaba caindo que nem um cocô do barranco. Mas por causa disso ele encontra um templo Jedi. Mas claro que não é um templo Jedi, né? Pelo menos absolutamente nada ali dá a impressão de que aquela escotilha é um templo Jedi, além da imaginação fértil e busca por aventura do Win. Aí aparece um droid para levar ele para a escola. Nessa parte eu percebi que esses droids de segurança desse planeta têm uma cabeça de câmera. É como a série querendo dizer que todo mundo ali está sendo observado, sempre. Tipo um Big Brother. Eu já vi obra o suficiente para saber que quando tudo está sendo observado é porque não há liberdade naquela sociedade. Apesar deles acharem que tem. Tudo é observado, tudo é direcionado para as carreiras pré-estabelecidas desde muito cedo. Nada é perfeito nesse planeta como parece ser. Isso na minha opinião, é claro, né? Daqui a uns episódios pode ser que eu esteja errado. Aí na detenção, o Win e a Fern enfim se conhecem. Ele explica pro pai dele que ele atrasou porque ele achou um templo Jedi lá, mas o pai dele tá putaço porque ele perdeu o dia mais importante de todos por causa de uma coisa tão idiota, mas que ele vai ter uma segunda chance de refazer a prova no dia seguinte. E nisso a Fern fica interessada nesse, abre aspas, templo Jedi, fecha aspas,
porque é capaz que lá tem a peça que ela e a KB precisam para hoverbike mais topzera da cidade. E aí é claro que ao invés de estudar, o Win vai lá para a escotilha que ele achou mais cedo, e é claro também que ele arrasta o Neil, que por ser muito bonzinho e um ótimo amigo, vai com ele. Lá o grupo finalmente se reúne todo, Win, Neil, Fern e KB. Eles entram na escotilha, que obviamente não é um templo Jedi, mas é uma nave, e eles ficam presos lá. Eles encontram um droid que parece um esqueleto, e daí vem o nome da série, olha só que legal. E quando a KB, que é a mais inteligente, estilosa, virtuosa e fodona do grupo, liga a energia da nave para eles conseguirem sair pela porta que entraram, o Win, que tomou um sacode da Fern, que disse que ele tinha que crescer, não consegue se segurar, aperta um botão no painel de controle e a nave começa a voar. A nave estava profundamente enterrada no solo, tinha até árvores grandes, árvores adultas plantadas em cima dela. E o droid estava completamente envelhecido. Parece que a última coisa que ele fez foi ativar ou desativar aquela alavanca que ele estava lá. Não sei se vocês conseguiram reparar no céu à noite nesse planeta. Tem essa nebulosa verde e uns pontinhos de luz vermelha separados por uma distância perfeita entre eles. Eu acho que esses pontinhos devem ser algum tipo de dispositivo eletrônico de camuflagem que esconde o planeta deles para o resto da galáxia. E isso deve ser o que eles chamam de barreira. E nessa última cena do episódio, eles viajam para o espaço pela primeira vez na vida deles, impressionadíssimos com a quantidade de estrelas que existem. Aí a nave vai sozinha para o hiperespaço e o episódio acaba. E é isso, esse foi o primeiro episódio de Skeleton Crew. Eu tô adorando essa série, eu sou suspeito para falar, eu gostei de Acolyte também, mas eu tô me divertindo bastante. Quero saber aí de vocês, se vocês estão assistindo, se vocês estão gostando, se vocês querem que eu faça o episódio 2 também, e o 3, 4, 5, todos que saírem por aí. E é isso, valeu pessoal, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, me segue nas redes sociais também, isso é importante, valeu e tchau!